Olá pessoal, sou Juan Carvalho, professor de Matemática Discreta da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esse é o nosso terceiro vídeo de conjuntos. No primeiro nós vimos alguns conceitos e definições básicas, que eram conjunto, conceito de subconjunto, conjunto das partes. E no segundo vídeo nós começamos a resolver alguns exercícios. Nós fizemos duas questões. Na aula de hoje, nós vamos fazer mais duas questões. Nós vamos adicionar as operações de união e intersecção nos nossos exercícios. Vamos lá! No nosso terceiro exercício, o primeiro exercício da aula de hoje, nós vamos verificar se a seguinte proposição é verdadeira. O conjunto das partes de A união B é um subconjunto da união entre o conjunto das partes de A e o conjunto das partes de B. Então, diferente das questões anteriores que resolvemos, nessa a gente sequer sabe se a proposição é verdadeira. Ela pode ser verdadeira e, nesse caso, a gente tem que exibir uma prova da veracidade dela, ou ela pode ser falsa. E, nesse caso, a gente tem que mostrar que ela é falsa, por meio de um contra-exemplo. Nas questões anteriores, quando era dito prove, a gente já sabia de antemão que a proposição era verdadeira. Então, esse nosso terceiro exercício, ele tem, além da introdução da operação de união, essa questão de verificar. A gente não sabe de antemão se é verdadeira ou se é falsa. Uma dica para questões desse tipo, quando você olhar assim, eita, essas expressões aparentemente complexas, você está um pouco perdido e não sabe sequer se é verdadeiro ou falso, é você simplesmente rodar alguns exemplos. Você coloca algumas instâncias simples para o conjunto A e para o conjunto B e computa as expressões A união B, conjunto das partes de A união B, conjunto das partes de A, conjunto das partes de B, faz a união entre eles e compara os resultados finais. Porque com isso você pode ou acabar encontrando um contra-exemplo, ou você pode também, se a proposição for verdadeira, você começa a criar uma intuição do porquê ela é verdadeira. Nesse nosso exercício, a gente vai verificar que a proposição, de fato, ela é falsa. Então, a gente vai verificar, por meio de um contra-exemplo bastante simples, que ela não se verifica. Então, nós vamos montar conjuntos A e B, exemplos bem simples e pequenos, de forma que a gente quer mostrar que essa proposição é falsa. Então, quando é que um conjunto não é subconjunto de outro? A gente tem que exibir um elemento que pertence ao primeiro conjunto, mas que está ausente do segundo conjunto. Então, a gente vai mostrar conjuntos A e B, de forma que a expressão do lado esquerdo, o resultado dela, conjunto das partes de A união B, vai apresentar pelo menos um elemento X que está ausente do conjunto do lado direito da expressão. Vamos lá. Então, percebam que nós vamos partir de exemplos bastante simples para os conjuntos A e B. Conjunto A, formado apenas pelo número 1, e o conjunto B, formado apenas pelo número 2. Vamos computar, então, as expressões que aparecem na proposição. Então, A união B vai ser formado por 1 e 2, e o conjunto das partes de A união B apresentará 4 elementos. Conjunto vazio, que é subconjunto de qualquer conjunto, conjunto unitário apenas com 1, unitário apenas com 2, e todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Vamos dar um destaque aqui a esse elemento. Computando agora a expressão do lado direito. O conjunto das partes de A vai ser formado pelo vazio e unitário com A, o próprio conjunto A,
Da mesma forma, o conjunto das partes de B é análogo, a gente vai simplesmente trocar o elemento 1 pelo 2. O que acontece quando a gente faz a união entre o conjunto das partes de A e o conjunto das partes de B? A gente obtém apenas 3 elementos. Esse elemento que nós destacamos aqui na primeira expressão está ausente na segunda expressão. Então, percebam, o conjunto formado por um 2, ele pertence ao conjunto das partes de A união B, porém, ele não pertence, ele não é um elemento da união entre o conjunto das partes de A e o conjunto das partes de B. Isso mostra, então, que esse conjunto das partes de A união B, ele não é necessariamente um subconjunto da união entre o conjunto das partes de A e o conjunto das partes de B. Ou seja, nós partimos de expressões aparentemente complexas, a gente ficava um pouco perdido para verificar, para saber sequer se a proposição era falsa ou verdadeira, mas quando simplesmente a gente começa a rodar alguns exemplos simples, seja para encontrar um contra-exemplo ou para construirmos a nossa intuição do porquê aquela proposição ser verdadeira, a gente percebe claramente que a expressão, na verdade, é falsa. Então, fica essa dica. Sempre que for uma questão para você, que for pedido para você verificar se é verdadeiro ou falso, e você estiver um pouco perdido, você começa rodando alguns exemplos bastante simples. Nosso próximo exercício, nós vamos agora trocar as expressões de posição. Na questão anterior, nós verificamos que essa expressão agora do lado direito não era um subconjunto da expressão que agora está do lado esquerdo. Nós rodamos um exemplo bastante simples, conjunto A apenas com 1 e o conjunto B apenas com 2. E o que aconteceu na questão anterior é que, no exemplo que nós rodamos, a expressão do lado esquerdo ela era, na verdade, um subconjunto da agora expressão do lado direito. Então, nós já rodamos um exemplo para esse caso, na questão anterior, e, aparentemente, essa expressão que agora está no lado esquerdo, ela é um subconjunto da nova expressão do lado direito. Nós vamos, então, provar que essa expressão, de fato, essa proposição, ela é, de fato, verdadeira. Então, como é que a gente prova que um determinado conjunto é subconjunto de outro? É bastante simples. A gente vai partir de um elemento arbitrário do primeiro conjunto e nós vamos mostrar que esse elemento arbitrário também deve pertencer ao segundo conjunto. Percebam que, no caso de um contra-exemplo, basta a gente encontrar instâncias, exemplos simples, na maioria dos casos, que mostram que a proposição é falsa. Mas quando a gente quer mostrar que a proposição é verdadeira, a gente não pode rodar exemplos. Você pode até rodar alguns exemplos para ajudar você a construir a sua intuição do porquê a proposição é verdadeira. Mas na hora de provar que ela é de fato verdadeira, você não pode fazer isso com exemplos. No caso de subconjuntos, você deve partir de um elemento arbitrário do primeiro conjunto e mostrar que esse elemento arbitrário também é um membro do segundo conjunto. Vamos verificar. Como temos feito nas questões anteriores de prova, a gente começa já colocando o nosso norte. A gente vai mostrar que essa proposição é verdadeira, tá certo? E como é que a gente mostra que um conjunto é subconjunto de outro? A gente parte de um elemento arbitrário do primeiro conjunto e a gente precisa mostrar que esse x arbitrário também pertence ao segundo conjunto. Então, esse aqui é o nosso objetivo no momento. Esse é o nosso ponto de partida e aqui é o nosso objetivo. Mas a gente pode melhorar o nosso objetivo.
X deve ser um elemento do conjunto das partes de A união B. Pela definição de conjunto das partes, o que é que isso significa? Significa que X deve ser um subconjunto de A união B. Então, a gente tem que X pertence à união desses dois conjuntos. Pela definição de união, o X ele é um elemento ou do primeiro conjunto ou do segundo conjunto. Então, a gente teria aqui que utilizar uma estratégia por casos. Existem duas possibilidades para o X. Ou ele pertence ao conjunto das partes de A, ou ele pertence ao conjunto das partes de B. A gente vai fazer o caso em que X é um elemento do conjunto das partes de A. O caso em que X pertence ao conjunto das partes de B é análogo. Então, na verdade, a gente vai ter, como a gente vai verificar ao final, apenas metade do trabalho. Em alguns casos, alguns livros, eles gostam de escrever assim: suponha, sem perda de generalidade, que X pertence ao conjunto das partes de A. Quando a gente coloca assim, sem perda de generalidade, é porque o outro caso, a outra situação, é meramente análoga. Então, continuando. Se X pertence ao conjunto das partes de A, o que é que isso significa? Pela definição de conjunto das partes, a gente tem que X é um subconjunto de A. Então, o que a gente fez até aqui não foi nenhum raciocínio abstrato. Foi simplesmente formalizando o que era necessário a partir das definições de subconjuntos, conjunto das partes e união. Então, tudo que foi aplicado aqui foram apenas conceitos e definições. Então, o que é que a gente tem? Agora que começa a parte abstrata, a princípio, da nossa questão. A gente tem que X é um subconjunto de A e a gente precisa concluir que X é um subconjunto de A união B. Ora, isso é bastante simples. Nós vimos na primeira aula de conjuntos que A é subconjunto de A união B. De forma análoga, B também é subconjunto de A união B. Então, se todo elemento de X é um elemento do conjunto A, e a gente sabe que todo elemento de A também é um elemento de A união B, a gente pode claramente concluir que todo elemento de X também será um elemento de A união B. E isso encerra a nossa prova. Nós partimos de um elemento arbitrário do primeiro conjunto e mostramos que ele também pertence ao segundo conjunto. Logo, o primeiro conjunto é de fato subconjunto do segundo. Então, fizemos duas questões envolvendo conjunto das partes e subconjuntos com operação de união. Agora, vou deixar como exercício para você mostrar que esses dois conjuntos, na verdade, são iguais. Ou seja, que a intersecção entre o conjunto das partes de A e de B é igual ao conjunto das partes de A intersecção com B. No caso da união, a gente viu que isso não era necessariamente igual, mas você vai verificar nesse exercício, tentando fazer, que de fato, quando a gente troca a união com intersecção, o resultado são dois conjuntos iguais. Mas como é que a gente prova que dois conjuntos são iguais? É bastante simples. A gente tem que mostrar que o primeiro conjunto é subconjunto do segundo e também que o segundo conjunto é subconjunto do primeiro. Em ambos os casos, você vai partir de um elemento arbitrário da expressão do lado esquerdo, um elemento x qualquer, e mostrar que esse x também é um elemento do conjunto do lado direito. Certo? Bons estudos!